Jornal da CBN Cuiabá. Para você que sintonizou, se conectou há pouco, estamos recebendo nos estúdios CBN o deputado estadual João Batista, que retorna aos estúdios CBN para conversar com você, ouvinte, e nós queremos te convidar a participar através do 99803-5580, lembrando que já estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, e por lá também você pode registrar a sua mensagem. Deputado, vamos começar a nossa conversa falando sobre uma visita que o senhor realizou recentemente à cadeia pública de Chapada dos Guimarães, que acabou recebendo presos que estavam na cadeia de Santo Antônio do Levergé, que foi fechada. Queria que o senhor nos contasse mais detalhes a respeito desta visita, qual a situação o senhor encontrou por lá, qual balanço o senhor faz dessa visita à cadeia pública de Chapada dos Guimarães. Primeiro, Marcelo, quero agradecer mais uma vez o espaço, né? Você, Camila, o Pedro, Caio, Rafael, e dizer que essas visitas elas fazem parte aí do cumprimento da nossa função enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós temos, embora seja também policial penal, servidor do sistema penitenciário, nós temos acompanhado aí o trabalho do sindicato e nós temos feito visita nessas unidades por onde a gente passa, não só as cadeias, mas também batalhões, delegacias. Temos trabalhado em questão de emendas parlamentares, recursos, ações para a melhoria da segurança pública. Mas essas visitas em especial, elas principalmente de forma pontual para analisar alguma situação que nos foi passada. No caso da cadeia aqui de Santo Antônio de Levergé e Chapada dos Guimarães, a secretaria ela evitou comunicar antecipadamente. A gente já, inclusive, questionou esse procedimento, mas nós compreendemos, porque nós lidamos com um setor que ele é muito sensível na questão de segurança. Então, uma transferência de presos, ela, se não for bem realizada, bem planejada, ela coloca em risco ali não só os nossos servidores, mas também a população local. Então, nós questionamos a secretaria do porquê na verdade, dessa troca de presos, né? Porque a cadeia de Santo Antônio, segundo a própria Secretaria de Administração Penitenciária, ela passará a ser uma unidade do regime semiaberto, que aliás é uma cobrança antiga do judiciário aqui no estado de Mato Grosso, já que nós temos aqui o regime fechado e o aberto. E nós não temos o intermediário, que é o regime semiaberto, onde os presos que já cumpriram determinado tempo da pena, eles teriam direito, né, na sua progressão de regime. Então, foi determinado ali através de um TAC que foi firmado entre o Judiciário, o Ministério Público, o Governo do Estado e várias outras entidades, né? Que o Estado ele vai criar o semiaberto em alguns municípios. Então, o que nos foi passado pela Secretaria foi nesse sentido. Mas por que da transferência dos presos lá de Santo Antônio, que são considerados presos militares, mas na verdade não tem só militar. Lá tem policial penal, lá tem policial civil, né? Tem agentes de segurança de outros órgãos, não só do Estado, mas também federal, colocado lá por uma questão de segurança, né? Já que não pode ser colocado como preso comum. E esses presos, digamos assim, um público diferenciado, né? Eles foram transferidos lá para Chapada para que fosse reformada a cadeia de Santo Antônio. Os presos que lá estão, que foram transferidos para Chapada, pediram para que os seus advogados entrassem em contato e que a gente fosse lá fazer uma visita, também como presidente da Comissão de Segurança Pública. Tivemos dialogando com eles, o que eles nos colocaram é que as condições daquela unidade, ela não apresenta condição de salubridade mínima para que eles possam estar lá e que a gente pudesse intervir junto à Secretaria para que eles retornassem para Santo Antônio. Já entramos em contato com a Secretaria, que nos colocou não ser possível esse retorno, tendo em vista que lá vai passar por uma reforma, mas que a cadeia de Chapada também vai ser reformada, já que lá o número de vagas é bem superior ao número de presos que tem hoje, né? Então nós vamos acompanhar esse caso. Nós temos ali, como presidente da Comissão de Segurança Pública, não só a obrigação de cuidar de melhoria nas condições de trabalho dos nossos servidores, e assim o estamos fazendo, né? Mas também de acompanhar a forma como está sendo tratado ali, colocado os presos. Até porque a função do sistema penitenciário é de execução de pena. Deputado, ainda falando um pouquinho sobre esse assunto, recentemente a gente tem acompanhado aí algumas críticas do colega do senhor, o deputado delegado Claudinei, por conta do fechamento de algumas cadeias aqui no estado, né? Ele citou alguns episódios ocorridos
ao longo desse ano, também nos 2 anos anteriores, e ele alegou que o Estado estaria apontando que esses fechamentos ocorrem em razão de contenção de gastos. Eu queria saber se o senhor também tem conhecimento dessas informações, se vê esses fechamentos, na verdade, como uma medida equivocada do Estado. O senhor, né, que tem bastante conhecimento na área, como é que o senhor vê toda essa situação? Eu acompanho aí, em parte, né, a fala do deputado delegado Claudinei, até porque eu sou profissional do sistema penitenciário, tanto que a minha formação é gestão em segurança pública e toda a minha carreira foi feita exatamente com base no funcionamento do sistema penitenciário. Sou defensor da regionalização do sistema penitenciário, tendo em vista que quanto mais cadeias pequenas se instalar no Estado, menor a estrutura que teremos para fazer aquilo que eu já falei aqui, que é exatamente a execução de pena. E a execução de pena não passa apenas pelo encarceramento do indivíduo, mas passa por conceder também aquilo que está na lei de execução penal, que é assistência laboral, educacional, religiosa, garantir a disciplina dessas unidades, manter a segurança dos nossos servidores. Então, quando você tem muitas unidades pequenas, dificilmente você tem espaço adequado para você colocar o preso para estudar, para trabalhar. Então, eu defendo a regionalização do sistema penitenciário, com estruturas maiores, como é o caso dos CDPs, dos Centros de Detenção Provisória, né, ou as unidades, que aqui a gente fala colônias penais, mas que infelizmente não estão funcionando a todo vapor, mas que pode ser implantado. Agora, eu também rechaço aí o fechamento dessas unidades sem que antes você crie a estrutura adequada. Eu cito aqui um exemplo, a cadeia pública de Aripuanã. Aripuanã é um município que já tem uma situação de segurança complicada, uma cidade que está ganhando um aporte na mineração ali, que segundo a própria prefeitura pode superar aí os 10 bilhões nos próximos anos, né? Isso com certeza vai resultar no aumento da população, o aumento da violência no município. O governo do estado vai lá e fecha a cadeia e transfere os presos para Juína ou Colniza. Colniza que fica ali a coisa de 120, 150 quilômetros de Aripuanã, com um acesso péssimo, que eu já transitei várias vezes por lá, conheço a estrada, ou 200 quilômetros para Juína. Também um acesso péssimo, inclusive sem asfalto. Então, a polícia militar do município, a polícia civil, elas passam mais tempo fazendo o transbordo de preso do que mesmo patrulhando ou investigando no município. Acaba deixando a cidade desguarnecida. Então, nós defendemos aí o retorno da cadeia de Aripuanã, de vários outros municípios, mas com relação à regionalização, eu sou um defensor, porque os nossos servidores merecem unidades com melhores estruturas para trabalhar, e a população também merece que a gente possa forçar, inclusive, colocar o maior número de presos para trabalhar. Deputado, um outro assunto polêmico que vem sendo inclusive debatido aí nas últimas semanas diz respeito ao novo Código de Ética e Disciplina dos Militares de Mato Grosso. Queria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes quais exatamente são as principais mudanças que impactam na visão dos militares de forma muito negativa para a categoria, que gostaria que o senhor compartilhasse com a gente. Salvo engano, teve uma reunião, né, semana passada na Assembleia para tratar desse assunto. Isso, foi realizada uma audiência pública. O deputado Sargento Eliseu Nascimento já tinha me solicitado, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, que pudesse convocar. A princípio, nós fizemos um convite para o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Assis, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, o Coronel Alessandro. Nesse convite que foi feito, nós tivemos aí uma situação em que os mesmos não puderam comparecer, né, muito embora tenha comunicado antecipadamente. E nos pediram através do deputado Sargento Eliseu Nascimento que fizéssemos então a convocação deles na audiência pública que foi realizada, para que eles fossem convocados para a audiência pública. Compareceram os 2 comandantes, compareceu a equipe técnica, foi feito um longo debate acerca desse Código de Ética, inclusive com presença aí de parlamentares federais, como é o caso aí, me recordo agora, o deputado, esqueci o nome do deputado, esteve presente lá junto com a gente, mas nós deu para observar que a equipe técnica, principalmente a equipe técnica da Polícia Militar, ali capitaneada ali principalmente pelo Sargento Santos, o Coronel Varenga, deu para observar que eles estão acompanhando para e passo esse Código de Ética, né? A construção desse Código de Ética, que na verdade foi pensado de alguns estados e também de um projeto, de uma lei
federal que já existe. Só que alguns pontos acabam inovando aqui no estado de Mato Grosso, como é o caso, por exemplo, do trabalho gratuito, aonde o militar ele optaria ali para não ter que abrir um procedimento contra ele optaria em trabalhar de graça para o estado. Eu particularmente vejo isso como trabalho forçado, como trabalho escravo, é forçado, uma vez que falo, olha, para eu não abrir um procedimento contra você, e se abrir esse procedimento e lá na frente esse militar for inocentado, se observar que ele não tem culpa, e aí? Ele foi forçado a trabalhar de graça para o Estado. Então tem alguns pontos, inclusive eu conversei com o Coronel Assis durante a audiência pública, ele também concorda que existe sim um espaço para que sentem com essa comissão técnica e façam uma nova análise nesse código, para que só então seja encaminhado para a Assembleia Legislativa para a gente poder discutir e aprovar lá. 8h29. Estamos conversando com o deputado estadual João Batista, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública. Faremos uma pequena pausa, deputado, respeitando a rede, para que o ouvinte acompanhe o repórter CBN e na sequência voltamos com essa entrevista, te convidando a participar através do 99803-5580. Você, é claro, continue conectado e sintonizado conosco. 8h36. Estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, edição desta quarta-feira, 21 de julho. Você muito bem informado, acompanhando as principais notícias, os destaques desta quarta-feira e, é claro, o nosso momento de entrevistas, sempre pensando numa pauta que realmente vá contribuir com você, ouvinte CBN Cuiabá. Estamos recebendo nos estúdios CBN o deputado estadual João Batista, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública, e mais uma vez queremos convidar você a participar conosco, deixando a sua mensagem no nosso WhatsApp através do número 99803-5580. Também nas nossas plataformas digitais, deixe lá a sua mensagem. Muito bom dia aos nossos ouvintes, Iael Botelho que nos acompanha, Rogério Olione também, Fábio Porangaba, Augusto Alexandre, claro, professor Luciano. Daqui a pouco, professor, chegaremos na pauta pertinente à sua pergunta. Também aqui a Sônia que nos acompanha, Dr. Décio que nos acompanha, Luciana Dorileu e toda a audiência dos motoristas de aplicativos que estão aqui devidamente conectados e sintonizados conosco, e também o interior do estado que nos acompanha. Muitíssimo obrigado. Sigam aí conosco até às 10 horas da manhã. Deputado, para quem sintonizou há pouco, está no trânsito, se conectou, antes do repórter falávamos a respeito do Código de Ética que vem sendo amplamente debatido. O senhor fez um posicionamento, nos falou aí da audiência pública realizada, do posicionamento do senhor. E ainda para fechar esse assunto, nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns gestores, inclusive com um colega do senhor, o próprio Claudinei, que alegou que no formato que está o código, abre margem para o Estado para algum tipo de retaliação ou perseguição aos militares neste formato. O senhor entende também, da mesma forma que seu colega, que há espaço para esse tipo de perseguição, como ele colocou, e de fato, se essa possibilidade existe, como cercear, como diminuir esse risco aos militares? Sim, eu concordo nesse ponto também, de que existe lá alguns pontos lá que são muito taxativos, né? E como eu já falei, a gente não pode partir do pressuposto de que todo chefe imediato será um perseguidor, mas também não podemos dar nas mãos, né, um instrumento irrestrito. A gente tem que tomar cuidado exatamente porque hoje nós passamos por uma situação, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, em que a pressão psicológica em que estão submetidos nossos profissionais de segurança pública tem levado alguns aos suicídios, inclusive. Para você ter uma ideia, nós estamos com alto índice de suicídio dentro da Polícia Penal, né? E também nós temos aí servidores, uma grande quantidade de servidores que acaba pegando afastamento para tratamento. É claro que existe uma série de fatores, não estou falando que tudo isso é em virtude de perseguição de chefes, né? Mas nós não podemos deixar margem para que pessoas mal intencionadas se utilizem de um código desse ou de uma regra para o servidor civil para perseguir um trabalhador. O senhor relatou aí o alto, né, número de suicídios. O senhor tem essa estimativa? Existe um estudo para entender esse perfil, né, por conta do ofício, da profissão? Como é que é esse cenário assustador que o senhor relatou há pouco? Temos. Bom, linhas gerais, né, hoje a gente sabe e tem sido amplamente difundido que com essa questão da pandemia aumentou muito o número de doenças psicossomáticas, né, digamos assim.
Mas dentro das forças policiais, isso é ainda mais intenso. Né? Dentro da Polícia Penal, por exemplo, nós já trabalhamos num ambiente extremamente estressante. Por quê? Nós lidamos com uma massa carcerária que ela estava acostumada aqui na rua, que ela não respeitava a regra social, a regra de Deus, a regra dos homens, e quando vai para dentro do sistema penitenciário, ele quer carregar essa mesma forma de atuação que ele utilizava aqui fora. Então, lá dentro há embates constantes para fazer com que eles cumpram as regras. E agora, durante o período da pandemia, pior ainda mais, porque durante um período normal ele tem direito à visita, tem direito a advogado, e do Brasil inteiro hoje está suspensa a visita, novas regras são impostas a essa massa carcerária, então você acaba intensificando a quantidade de embates que tem entre o policial penal, que é hoje quem faz a segurança das unidades, e a massa carcerária. Fora isso, já existe uma série de outros fatores que acabam implicando, né, nessa situação que eles vêm passando. Existe a questão financeira. Hoje nós temos aí o pior salário da segurança pública é do nosso policial penal, e a gente sabe que, para você ter uma ideia, nós temos dados que apontam que um dos principais fatores, né, de desagregação familiar é a questão financeira. E para as nossas forças de segurança não é diferente. Isso acaba trazendo ainda mais problema para esses profissionais. Você tem uma ideia, nós tivemos aí pouco mais de um ano, nós tivemos aí 3 policiais penais que cometeram suicídio, né? E hoje eu estou trabalhando agora, inclusive, já falei com o secretário adjunto de administração penitenciária, o Jean, estamos trabalhando aí dentro de um acordo que está sendo feito da Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, né, da devolução de parte daquilo que a gente está economizando, para que uma parte seja investida na ampliação do setor de saúde e qualidade de vida dos nossos policiais penais. Deputado, a gente sabe que o senhor tem uma agenda aí bastante apertada, tem uma entrevista logo mais também. Antes da gente falar um pouquinho da questão partidária, eu queria só fazer um questionamento ao senhor em relação a esses últimos acontecimentos e esses últimos episódios envolvendo aí a relação entre o governo e a Assembleia, que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. O governador Mauro Mendes, em algumas ocasiões, mostrou ali um certo descontentamento em razão de algumas pautas que foram aprovadas na Assembleia, alguns vetos do governo que foram derrubados. E em dadas situações ali, em entrevistas à imprensa, ele chegou inclusive a taxar os deputados como malucos. Eu queria um posicionamento do senhor. Como é que o senhor classifica essa postura do governador? Se o senhor vê algum tipo de equívoco e se acredita também que esse comportamento dele pode levar a um estremecimento na relação com a base? Como é que o senhor tem acompanhado todo esse cenário, deputado? Então, primeiro eu quero dizer que eu respeito todos os poderes, seja o judiciário, embora eu não concorde com algumas ações. Respeito o judiciário, respeito o executivo. E o governador ele tem que aprender a respeitar as instituições também. Primeiro, lembrar que a função do executivo é executar aquilo que o legislativo determina como lei. Se existe uma questão de ilegalidade em algum fato exercido pela Assembleia Legislativa, quem tem que dizer se é legal ou ilegal não é o executivo, é o judiciário. Então, ele que judicialize, mande para que o TJ determine ou diga se é legal ou se é ilegal. Mas, assim como o governador, ele tem o direito também de criticar o trabalho dos parlamentares, nós também temos o direito de criticar o trabalho realizado pelo governador. Aliás, acho que talvez seja uma das tarefas que a gente mais faz ali na Assembleia, é criticar as ações, algumas delas, como esse caso do fechamento das cadeias, por exemplo, algumas ações desastrosas do governo do Estado. Então, eu acredito que estamos cada um no seu papel. O governo, ele é obrigado a executar aquilo que nós legislamos, mas tem o direito de criticar, e nós legislamos e ele é obrigado a executar aquilo que nós o fazemos como lei, e nós temos o direito de criticar também os erros do governador. O senhor vê como um certo tipo de excesso, deputado, quando ele faz declarações como essa, por exemplo, falando que há malucos na Assembleia? O senhor acha que é indelicado, desrespeitoso, de certa forma? É desrespeitoso, mas não é de tudo ruim, Camila. É até bom para que alguns colegas parlamentares eles acordem também, né? Porque o que eu tenho observado, lá nós temos a base do governo, nós temos a oposição, situação e tem aqueles independentes. Eu, por exemplo, sou oposição ao governo do Estado, mas eu costumo dizer que eu não faço oposição ideológica ou sistemática ao governo, porque eu nunca tive problema anteriormente com a pessoa Mauro Mendes, né? Então, eu faço oposição a determinadas medidas do governo do Estado. Agora, tem alguns deputados que são da base do governo, que isso vem me agradando muito, que em determinados momentos ele se coloca contra decisões do governo. Chega lá e fala, eu não vou votar isso aqui do jeito que você quer. E isso é muito bom para a gente. Você tem, por exemplo, aqui a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Tem determinados projetos que a Comissão de Saúde vota contra mensagens vindas do Executivo. Para a população, significa dizer que esse parlamentar ele não está preocupado
apenas com a situação política dele, mas ele está preocupado se aquele projeto é bom ou ruim para a população de Mato Grosso. Deputado, nos últimos dias, tratando desse assunto, o deputado Lúdio Cabral, falando aqui com a gente, ali a respeito desse assunto, ele disse que a Assembleia, em vários momentos, ele usou um termo, se ajoelhou, às vontades do governador. Por outro lado, o deputado Eduardo Botelho disse que essas críticas são completamente infundadas. O senhor concorda com algum desses dois dos seus colegas no que diz respeito a essa relação? Eu vou repetir o que eu falei aqui agora há pouco. Eu acredito assim, que a Assembleia, ela tem feito a sua parte, né? Eu não acredito que a Assembleia, ela ficou de joelho. Eu não acredito que ficou de joelhos. Mas existem algumas mensagens, alguns projetos, que todo mundo sabe que o governo tem a maioria na Assembleia. A base do governo na Assembleia é maior do que a oposição. Então, a maioria dos projetos acaba passando. Agora, repito, eu nunca tive problema ideológico ou político com a pessoa Mauro Mendes. Então, em determinados projetos vindos do Executivo, que eu analisar, que eu souber que é bom para a população, eu vou votar com o governo. Eu vou acompanhar o governo. Agora, o que nós não podemos fazer é levar pelo lado político da coisa e falar, não, vem um projeto do governo para cá, não vota, é ruim. Olha, mas isso aqui é para... Exemplo disso, nós temos agora o auxílio que está sendo concedido, que até há pouco era de R$200, acrescentaram mais 30 e poucas mil famílias, diminuiu para 150. Eu acho que é muito pequeno, próximo de uma arrecadação que vai superar os 24 bilhões aqui no ano de 2021. Então eu acredito que o governo pode melhorar muito isso aí. Mas vem um projeto dessa natureza de lá para cá e eu vou lá de repente votar contra, porque eu sou oposição ao governo. Eu acho que isso, além de ser imoral, é uma irresponsabilidade que a gente teria. Agora, que a Assembleia Legislativa tem que se levantar um pouco mais contra algumas decisões do governo do Estado, eu acredito que deve sim. É possível falar, por exemplo, num desgaste na relação com os deputados a partir desse tipo de comportamento do governador? Sinceramente, eu acredito que não. A base do governo, muito embora ele vote contra, hoje ele vota contra, quando amanhã vai lá, senta no Palácio, dialoga com o governo, cada parlamentar tem a sua base para atender, o governo vai lá, atende determinadas necessidades de determinada região, determinadas segmento. Então, como eu falei, se o governo chegasse hoje e falasse, olha, qual que é as suas prioridades, vamos dizer assim, em termos de demandas, respeitar aquilo que é direito do servidor público do Estado de Mato Grosso, que desde o governo Pedro Táxi demonizaram esse segmento de trabalhadores como se fossem improdutivos e que todo mundo ganhasse super salário, que é uma mentira. Existe um pequeno grupo, um seleto grupo que tem um salário elevado, mas a grande maioria, como eu já falei aqui, o policial penal, que ganha inicialmente R$3.150, que depois do desconto chega a pouco mais de 2 salários mínimos. Então, assim, se o governo chega e respeita, passa a respeitar e garantir aquilo que é direito do servidor público, eu falo para você que eu jamais seria oposição ao governo, estaria junto com o governo. Deputado, e ainda falando com relação aos poderes e atendendo muitas perguntas dos nossos ouvintes que querem ouvir o senhor se posicionar a respeito da chamada taxação da energia solar, que foi muito debatida recentemente. A Assembleia derrubou os efeitos da decisão do conselheiro Walter Albano na questão relativa a essa taxação e o presidente do tribunal, o conselheiro Guilherme Maluf, disse respeitar a decisão do Legislativo, mas afirmou que o jurídico do TSE ainda analisa o encaminhamento. E aí, como é que fica? Na sua visão, o senhor acredita que teremos judicialização desse assunto? A população tem conversado muito, debatido esse assunto. Como é que está o cenário, esse impasse? Como é que o senhor avalia que vai caminhar para a resolução dessa questão? Primeiro dizer que a Assembleia é o palco das grandes discussões, aquelas discussões que impactam diretamente a população, principalmente a população mais carente. E esse trabalho que foi realizado na Assembleia, exatamente para manter, na verdade, a isenção, para suspender a cobrança do ICMS na energia solar, é um trabalho que foi realizado desde a publicação da 631, ainda em 2019, que ficou garantido aí que estaria isento do pagamento do ICMS até 2027. Então, infelizmente, o governo fez uma leitura diferente do que estava na 631. A Assembleia entendeu de que o nosso entendimento na época é o que prevalecia e votamos o projeto.
Tribunal de Contas, infelizmente, nós temos alguns vamos dizer assim, órgãos auxiliares que ainda se consideram como se fossem poderes autônomos. E eu acho que a Assembleia, o TCE, né, eu acho que ele acaba invadindo ali a atribuição da Assembleia Legislativa e do próprio Judiciário. Na verdade, ele julgou ali no lugar do Judiciário, na minha avaliação. Mas cumprimos com a nossa obrigação, aprovamos aí o decreto derrubando esse parecer, aliás, parecer não, essa determinação do Tribunal de Contas, né? Derrubamos. Pode haver uma judicialização? Pode. Nós estamos aí no embate também da questão da reforma da Previdência, né? Desconto dos aposentados. Mas nós estamos cumprindo com a nossa função enquanto parlamentar, legislando, representando e fiscalizando o trabalho do Executivo. Deputado, falando um pouquinho agora rapidamente nessa reta final sobre o PROS, o senhor tem passado por algumas situações um tanto quanto conturbadas, né, dentro do partido. Em maio o senhor acabou sendo destituído da presidência do PROS aqui no estado, por força de uma decisão da Executiva Nacional. O senhor chegou a mencionar em algumas entrevistas recentes que ficou um sentimento de traição ali em relação a alguns colegas. Como é que está a situação do senhor hoje dentro do partido? Existe a possibilidade de o senhor deixar a sigla? Conversávamos aqui no horário do intervalo do repórter CBN. O senhor falou que tem recebido uma série de convites. Qual que é o saldo desde maio para cá, quando aconteceu essa destituição, deputado? Então, primeiro deixar bem claro que eu estou com o coração muito tranquilo com relação a tudo isso que aconteceu. Não foi só o João Batista que foi destituído, toda a diretoria do PROS aqui no estado de Mato Grosso. O entendimento de alguns é que o mandato teria vencido, mas nós temos a ata que comprova que o mandato ia até novembro desse ano. Mas isso para mim também não faz diferença. Durante 2 anos, nós fizemos todo um trabalho de reestruturação do partido em nível de estado. Saímos de pouco mais de 200 filiados para mais de 4 mil filiados aqui. Fizemos uma eleição aqui em 40 e poucos municípios com um recurso mínimo advindo de lado da Nacional, mas tudo bem, nós fizemos a nossa parte, né? Hoje nós temos uma intervenção aí de uma pessoa que a Nacional mandou para assumir aqui, que está com outro grupo político. Isso também para mim já não faz muita diferença. Eu acredito que a gente tem que esvaziar as mágoas, né, e os rancores e desejar boa sorte àqueles que forem comandar o partido daqui para frente. Mas é claro, a gente tem que olhar também o nosso projeto, até porque o projeto político do João Batista não é um projeto individual do João Batista. Quando nós viemos para a política, nós viemos a pedido de um grupo, né, de pessoas que acreditavam que a gente poderia fazer um bom trabalho. Estamos trabalhando aí para que ao final desse mandato aí realmente haja um resultado positivo. Se esse grupo entender que a gente permanece no partido, a gente permanece. E se esse grupo entender que devemos analisar, dentre os mais de 16 partidos que até agora nos convidaram a estar ingressando, a gente vai analisar e vamos, é claro, se for preciso, migrar para outro partido. O senhor, inclusive, só rapidamente, listou alguns dos partidos. O senhor pode dizer, contar para o nosso ouvinte alguns desses partidos que já procuraram o senhor? Sim, claro. Aqui até me sumiu alguns outros, mas MDB, PSB, Republicano, PV, PP, PSDB, DEM, Solidariedade, PSL, PDT, PTB, PSC, Avante, dentre outros que eu não me recordei aqui. Eu digo que, assim, até pela quantidade de votos que nós obtivemos, muitos dos que hoje já estão com mandato ou que querem concorrer, entendem que não é muito difícil de concorrer com o João Batista. E outros, nós temos buscado, durante esse período que nós estamos ali na Assembleia, manter o respeito a todos, seja os colegas parlamentares, seja a classe política no estado de Mato Grosso, seja aos órgãos, aos poderes. Então eu acredito que com a nossa postura, dificilmente um partido não nos queira junto ali. Agora, deputado, com a sua destituição da Executiva Nacional, né, do partido aqui, na verdade, da presidência aqui no estado, muito se falou da sua relação com a Gisela Simona. Ela acabou ficando abalada nesse episódio. O senhor acredita que houve traição da parte dela? Tem muitas pessoas que analisam dessa forma. Como é que é a sua análise a respeito? Olha, eu acredito que não foi à toa essa destituição da diretoria aqui. Mas eu reforço o que eu falei agora há pouco, né? Acho que para a gente seguir de cabeça erguida é necessário você esvaziar o coração de qualquer sentimento negativo. Então eu desejo boa sorte. Independente de qualquer coisa, eu acredito que a população de Mato Grosso merece o seu melhor. Se para a população ter uma pessoa, como diz ela, na política for bom, Deus abençoe que aconteça. E se não for bom para a população, que seja feita a vontade de Deus. 8h54. Chegamos à reta final desta primeira entrevista.
No Jornal da CBN, recebendo o deputado estadual João Batista, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública. Minutos finais, deputado, destinados às considerações do senhor. Converse com o nosso ouvinte, se tem algum assunto que o senhor queira explanar que não tocamos a respeito, um balanço desse primeiro semestre, fique à vontade para conversar com o ouvinte CBN nesta reta final. Bom, dizer que a questão da pandemia, desde o início do nosso mandato, nós começamos o primeiro ano de forma bastante produtiva. Depois veio a pandemia e acabou prejudicando um pouco os trabalhos. Mas nós não paramos, embora a Assembleia esteja entrando num recesso de sessões, mas as comissões estão funcionando, os deputados estão viajando, estão buscando as demandas no estado inteiro. Graças a Deus a gente ampliou muito a nossa base em vários municípios. Temos atendido aí, não só com questão de emendas parlamentares, recursos que a gente destina do governo do estado para melhoria da estrutura da segurança pública, para melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense e cuidando dos nossos servidores. Deixando bem claro, eu sou sindicalista, muito embora tenha havido toda uma discussão em torno da questão da Previdência, continuo lutando pela Previdência dos servidores, melhoria da estrutura para que os nossos servidores possam continuar trabalhando. E, é claro, principalmente a Polícia Penal do estado de Mato Grosso, que vem fazendo excelente trabalho. Eu acho que o Estado tem que melhor divulgar os trabalhos que têm sido realizados no sistema penitenciário. Obrigado, Marcela, obrigado, Camila, Pedro, Caio, Rafael e a todos que nos ouvem aí pela CBN. Obrigado, deputado. Nós que agradecemos mais uma vez, desejamos um excelente dia e portas sempre abertas para que o senhor retorne aqui, conversando com o nosso ouvinte, trazendo informações atualizadas. O nosso compromisso é sempre com o ouvinte CBN Cuiabá.